Torcedor vascaíno, um domingo agitado e animado para o torcedor Cruz Maltino. Domingo, é claro, de boas novidades sobre o caso Coutinho. Pode parecer loucura? Pode. Pode parecer mentira? Olha, e muita mentira, inclusive. Mas não é. Não é 1º de abril, não é mentira, não é loucura. É realidade. É o Vasco, Vascão. Felipe Coutinho está, sim, perto de retornar à colina histórica. Pedrinho hoje, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesse momento, o controlador da Vasco da Gama SAF negocia o retorno do Cria. E a gente vai trazer aqui neste Fala Gigante informações importantes sobre o retorno do jogador. Além disso, também um domingo agitado não apenas pelo caso Coutinho, como também pela chegada de Álvaro Pacheco ao Vasco da Gama. O técnico português que brilhou sob o comando do Vitória de Guimarães nesta última temporada, saiu de Portugal e embarcou em direção ao Rio de Janeiro nesta manhã de domingo. Expectativa que no finalzinho da tarde, de hoje, ele chega aqui à cidade carioca. A gente vai trazer também as primeiras palavras de Álvaro Pacheco, que, olha, Vascão, falou até sobre Felipe Coutinho e a possibilidade de encontrar o Cria aqui na colina histórica. Além disso, falar também sobre todo esse imbróglio envolvendo o Vasco, 777, insegurança jurídica. Temos posicionamentos aqui a trazer aqui a vocês para cada vez mais abrir os seus olhos, esclarecer toda essa confusão que estourou, no Vasco da Gama nestes últimos dias. Porém, é claro, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão, é claro, de te avisar. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, o vídeo que sai às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, vídeo que sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então são 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade para você que está aí do outro lado não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Então, desde já, é claro, eu te peço, Vascão, você que está aí do outro lado e curte já o nosso conteúdo, já nos conhece, já nos assiste, porém ainda não é um inscrito, se inscreva agora. Na sua inscrição é de suma importância. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aos 130 mil inscritos e conto muito com você. Então se inscreva, curta também o vídeo, que é importantíssimo para a divulgação deste Fala Gigante, ajuda muito o nosso trabalho. Ative o sininho de notificação e também compartilhe o nosso conteúdo. Canal do Gigante Vasco, eu aqui, Lucas, conto muito com você e a sua ajuda. Show de bola, Vascão! Vamos embora falar logo então de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, este Fala Gigante, falando com vocês sobre o novo técnico do Vasco da Gama. Pois, hoje, pela parte da manhã, o técnico Álvaro Pacheco, treinador que nesta última temporada comandou a equipe do Vitória de Guimarães e teve, de fato, uma ótima época, como se fala ali na língua de Portugal, o significado, no caso de temporada, sob o comando do Vitória de Guimarães. Ele que tem 52 anos de idade e conseguiu, inclusive, nesta temporada, sob o comando do Vitória, a maior pontuação da história do clube português. O Vitória de Guimarães com a vitória ontem sobre a equipe do Arouca para fechar, no caso, o Campeonato de Portugal pelo placar de 3-1, fez com que essa temporada Vitória de Guimarães terminasse o campeonato ali com 63 pontos conquistados. O recorde do Vitória eram 62. Então Álvaro já entrou para a história do Vitória de Guimarães, sendo o treinador do clube com mais pontos na história do campeonato nacional. Então já tem lá, no Vitória de Guimarães, o nome do Álvaro Pacheco marcado na história. Isso apenas na primeira temporada de Álvaro sob o comando do Vitória de Guimarães. É a primeira temporada de Álvaro e ele já marcou a sua história. Foram em 32 partidas, 18 vitórias, sendo que ele não começou a temporada, o campeonato lá no início. Ele pegou já o Vitória após algumas rodadas. Ele estava no Estoril Praia,
do futebol português, se destacando, e o Vitória demitiu o treinador e contratou o Álvaro Pacheco. Pegou o Vitória numa situação ruim, na parte de baixo da tabela, ainda no Campeonato Português, e conseguiu colocar o Vitória de Guimarães lá na 5ª colocação, fazendo com que inclusive o Clube de Portugal batesse o recorde de pontos no campeonato. Já pensou se ele vai conseguir fazer isso também no Vasco, né? Pegar um Vasco ali ruim, mal das pernas no início do Campeonato Brasileiro, como está hoje, em 6 partidas, apenas 2 vitórias, e colocar o Vasco lá no topo, né? Como um clube que bate até recorde de pontuação, chega na 5ª colocação, não sabemos. Fica a dúvida. O certo é, fez um ótimo trabalho lá, e o Vascaíno espera que ele também faça um ótimo trabalho aqui. Sempre trabalhou no futebol português, teve uma pequena passagem, assim, muito curtinha mesmo, pelo futebol da Lituânia. Foi 1 ano como auxiliar técnico do Lietava Jonavá, no ano de 2018, e depois, logo em seguida, já retornou ao futebol de Portugal, porém como treinador, e desde 2018 está aí já na beirada de campo como técnico profissional. É um nome muito gabaritado, um nome que vive um momento de crescente grande na carreira e tem a sua grande oportunidade, agora sob o comando do maior clube que vai comandar da sua trajetória no futebol, né? O Álvaro passou por Vizela, FAF, Estoril Praia, Moreirense, Boa Vista, o próprio Vitória de Guimarães, porém nenhum clube tem a grandeza do Vasco, né? O tamanho do Vasco, a quantidade de torcedores do Vasco da Gama, a quantidade de títulos que o Vasco da Gama tem. Então hoje, Álvaro Pacheco, ele está comandando o maior clube da sua carreira. É uma outra situação se a gente pega uma comparação com o Ramon Dias. O Ramon chegava de um ótimo trabalho pelo Al Hilal. Ano passado, o Ramon, em janeiro, estava disputando uma final de Mundial de Clubes contra o Real Madrid, e no meio do ano chegou ao Vasco da Gama para livrar o Vasco da uma queda da Série B do Brasileirão. Ramon Dias era um técnico que venceu Libertadores com o River, é um ídolo da Argentina, tanto como jogador quanto também como treinador pelo River Plate e em território nacional. Ramon Dias é um treinador de seleção do Paraguai, de Al Hilal, do próprio River e de vários outros gigantes, e chegava ao Vasco da Gama com o objetivo, assim, de colocar o Vasco na elite do futebol brasileiro, né? Fazer com que o Vasco não caísse. E não era o maior clube. O Ramon Dias já havia passado por outro gigante. Então era um trabalho que o Ramon Dias nem sequer estava acostumado. Porque o trabalho de Ramon é um trabalho de colocar o clube lá em cima, de título. Ramon chegou ao Vasco já passando por outro gigante para livrar o Vasco de rebaixamento. Álvaro Pacheco chega em um outro momento. Álvaro que não está acostumado com isso. Com clube grande, com pressão, com torcida, com mídia, vai chegar ao Vasco da Gama com essa responsabilidade. Hoje, Álvaro Pacheco está vindo ao Rio de Janeiro para ter a responsabilidade de, pela primeira vez, comandar, né, de fato, um gigante do futebol nacional e internacional. A expectativa é que ele desembarque aqui no Rio de Janeiro às 5h30 da tarde. Esse, pelo menos, é o horário do voo dele. E, é claro, o Álvaro Pacheco falou sobre isso ao canal do Barã. Luiz Barã entrevistou Álvaro Pacheco nesta manhã de hoje, e Álvaro falou sobre a expectativa que ele tem nesse momento de dirigir o Vasco, esse colosso, como o próprio técnico português disse a Luiz Barã. É um clube enorme, é um clube que também tem uma história, e aquilo que eu vou é com muita vontade de ajudar o Vasco e os vascaínos a continuar a fazer história pelo gigante da colina. Eu coloquei a boina certa? Tá, é assim mesmo? Exatamente. Estamos neste momento no mesmo time. Boina? Sim, o mais importante é a paixão, a energia que eles passam, porque eles são muito importantes para aquilo que é a prestação e aquilo que nós vamos tentar fazer ao longo da época. E sem dúvida nenhuma os torcedores vascaínos são especiais então se tiverem boina, mais especiais ainda ficam. Vascaíno, só para fazer uma errata e até pedir desculpa aqui pelo meu erro, tá? Não é Luiz Barã, não, é Leonardo Barã. Que feio, porque é um grande jornalista, renomado, um profissional assim que realmente nós aqui da comunidade Vasco, e acredito eu que toda a imprensa esportiva tem um certo espelho, né, pela carreira brilhante que o mesmo tem. Então peço perdão a ele, peço perdão também por errar o nome. Não é Luiz Barã, é Leonardo Barã, ingenuidade aqui minha. Porém, como foi falado nessa exclusiva aí do Barã, Álvaro Pacheco está muito animado e com uma expectativa alta de comandar a equipe Cruz Maltina. Chega hoje e, é claro, a gente logo aqui no desembarque de Álvaro Pacheco na cidade carioca vai trazer aí mais detalhes sobre a chegada dele ao Rio de Janeiro e ao comando do Vasco. Porém, lá em Portugal, ele falou, sabe sobre quem? Felipe Coutinho. É claro, meu amigo,
Hoje o vascaíno não quer saber de outra coisa, senão Coutinho no Vasco. E Baran perguntou a Álvaro Pacheco sobre Felipe Coutinho. E aí, Coutinho vem ou não vem? Ô Álvaro Pacheco, seria bom para você ter o Coutinho no elenco? Responde aí. Eu acho que o passado e a história fala por si. Eu acho que é um jogador muito querido pela torcida, é um jogador que também já passou pelo clube, é um jogador que ao longo da sua carreira fez uma carreira brilhante, portanto é um jogador que é fantástico e se porventura isto é uma decisão que ainda não falei com a comitiva, mas a seu tempo vamos conversar. Agora aquilo que eu posso dizer é um jogador brilhante. E é claro, né, torcedor, não poderia ser diferente. Álvaro Pacheco ficou super animado com a possibilidade de ter Felipe Coutinho dentro do elenco do Vasco. E não é à toa, tá? Deixa eu te falar aqui algo importante até. Álvaro Pacheco é um fã do treinador que fez com que o Coutinho desempenhasse o seu melhor futebol durante toda a sua carreira. O grande auge do Coutinho foi ali entre os anos de 14 a 18, 17, com a camisa do Liverpool, já sob o comando de Jürgen Klopp. E o Klopp é uma inspiração para Álvaro Pacheco. Inclusive, o Álvaro Pacheco passou por um período no Liverpool e ele disse, a nível pessoal, isso Álvaro Pacheco confidenciou, certamente Jürgen Klopp, mas também Ancelotti e Gasperini. O estilo de jogo que adoto reflete a minha personalidade. Gosto de um futebol ambicioso e ofensivo, feito de pressão e agressividade. Gosto de fazer com que os jogadores se sintam confortáveis para que possam tomar liberdades. Então ele confirma que Jürgen Klopp é de fato a inspiração para o seu desempenho. Então, Álvaro Pacheco assistiu muito Coutinho sob o comando de Jürgen Klopp lá no Liverpool. E agora tem a oportunidade de trabalhar com esse mesmo garoto no Vasco da Gama. Eu duvido que Álvaro Pacheco não está feliz com essa possibilidade de ter Coutinho dentro do elenco. É Payet, é Coutinho, é Verratti, não tem como não se empolgar. É claro, pés no chão, esperar que terça-feira a gente passe contra o Fortaleza para pensar aí numas oitavas, quartas, semi, quem sabe até uma final de Copa do Brasil, mas é pés no chão. Hoje ainda estamos mal das pernas no Brasileirão, mas com o tempo, Álvaro Pacheco terá aí, quase 2 semanas cheias de treino para ajeitar esse elenco e voltar para o Campeonato Brasileiro em uma outra pegada, em uma outra rotação, e virando essa chave hoje no Vasco da Gama, que infelizmente começou muito mal o Brasileirão. Mas agora temos um técnico, agora o Vasco da Gama é de Álvaro Pacheco. E pode contar com o Coutinho, como o próprio disse, porque ele está perto de assinar. O jornalista Bruno Braz, do portal UOL, ele trouxe essa informação que hoje Pedrinho, e eu parabenizo, e eu não sou de fazer isso não, mas eu aplaudo o Pedrinho, porque Pedrinho tá dando um tapa na cara da empresa norte-americana. O Pedrinho, em uma forma de resposta, tá olhando lá para os Estados Unidos, para Miami, para o escritório da 777 Partners e dizendo, não é difícil fazer futebol é fácil, e se tratando de Vasco é mais fácil ainda. E pega um exemplo, como eu trouxe a vocês na Acorda Vascão de hoje. O Alan já poderia estar aqui no Vasco. O Alan assinou um pré-contrato com o Botafogo para chegar no Botafogo no meio do ano. E o Vasco aqui, chupando o dedo. Então, assim, hoje o Pedrinho ensina o grupo norte-americano que quer fazer futebol. E, infelizmente, o Pedrinho tem que correr, né? Porque pode cair a liminar. Eu acho que não vai cair, a gente vai falar já já sobre isso. Mas a liminar pode cair. O Pedrinho perdeu o controle do futebol. O grupo norte-americano voltar ao comando, dar de maluco e achar que o Coutinho não é um bom reforço. Então hoje o Pedrinho tem que até correr para assinar logo esse pré-contrato e para fechar negócio com o Coutinho. E hoje as conversas estão muito avançadas. O Pedrinho é o grande responsável pela negociação junto ao irmão de Coutinho, que é também empresário do jogador. Além do Pedrinho, há também a parte da Vasco da Gama SAF que conversa com o Coutinho, porém através de Giuliano Bertolucci. Hoje Lúcio Barbosa conversa com um empresário renomado no mundo todo, que é o Bertolucci, para tratar da volta do Coutinho ao futebol brasileiro e principalmente ao Vasco da Gama. E a situação da liminar, até trago aqui a vocês, não é um impeditivo, de acordo até com advogados consultados por Pedrinho. O Pedrinho está tão à frente das negociações que já buscou entender se hoje, como ele é o dono do Vasco, porém ainda em caráter de liminar, se poderia impedir a volta do jogador. Mas não, hoje quem está com a caneta é o Pedrinho, hoje quem manda é o Pedrinho, e o Pedrinho quer o retorno do Cria e já negocia a contratação do atleta. Hoje já está praticamente tudo certo entre Vasco e Coutinho. A grande questão é, de fato, o Aston Villa. Com relação às
bases salariais, valor que será colocado. O Aston Villa já até deu o aval, né, para o estilo das negociações, no caso o empréstimo, no meio do ano até o fim de 2024, com a opção de compra no término do vínculo contratual. Mas aí precisa acertar com o Aston Villa qual será o valor, qual será a grana que o Aston Villa vai receber e colocar no bolso para ter aí a liberação de Philippe Coutinho. O salário do meio-campo fora do Brasil é de 3 bilhões de reais, é um salário assim muito acima do futebol brasileiro e principalmente da SAF do Vasco da Gama, que nesse momento paga metade disso para o seu principal jogador, que é Dimitri Payet. Então assim, o Vasco vai ter que diminuir o salário do Coutinho. O Coutinho está sim aceitando uma redução salarial para fechar com o Vasco da Gama, e o Vasco já conversa isso com ele para entender de fato como será a situação. Hoje, o único entrave assim, hoje eu só não chego aqui a vocês e falo que o Vasco fechou com o Coutinho, porque o Vasco da Gama precisa de fato negociar com o Aston Villa para tratar a liberação do jogador. Vai ser um empréstimo, ok, mas quanto vai pagar para que Coutinho fique no Vasco da Gama para a temporada de 2025 e assine esse contrato a longo prazo com o gigante da colina? O Vasco negocia diretamente com pessoas próximas a ele, como a gente trouxe, né, o Pedrinho, na posição de presidente do clube, na posição de ídolo do Vasco, é um trunfo nas tratativas, conversa com o Coutinho, conversa com o irmão dele, e as negociações vêm avançando. Além do próprio Pedrinho, uma informação importante dada pelo GE é que a esposa do Coutinho também é uma dessas pessoas que vem ajudando para o retorno do Cria. A esposa do Coutinho conheceu o Coutinho quando ele ainda estudava no Vasco da Gama, quando ele ainda jogava no Vasco, era muito jovem, já é um casamento de tempo. Então a esposa dele, mais do que ninguém, quer ver o Coutinho também de volta ao Vasco, quer voltar ao Rio de Janeiro. Então assim, é uma vontade compartilhada do Coutinho em voltar a vestir a camisa do seu clube do coração, da esposa dele em ver novamente o Coutinho, né, sendo um jogador do Vasco da Gama, morando no Rio, ver os seus filhos que são vascaínos, vendo o pai jogar no Vasco. Então assim, tudo realmente é um indicativo e tudo evidencia que o retorno hoje do nosso Cria está mais perto do que nunca. E volto a repetir o que eu tanto comento com vocês. Louco é quem acha, e vou falar assim, tá? Louco é quem acha que o Coutinho não é bom reforço. Me desculpe, mas é louco. O Coutinho é um baita de um reforço. Se você não acha que o Coutinho é um bom reforço, quem você acha que será? Me diz. Diz um jogador que o Vasco tem a possibilidade de contratar no meio do ano melhor que o Philippe Coutinho para o sistema ofensivo. Não há. Não há. A dupla Coutinho e Payet no meio de campo, que é uma possibilidade de acontecer, vai ser uma das melhores do futebol brasileiro. Então assim, a gente, é claro, tem que ter os pés no chão. Tem que buscar, assim, sempre a coerência ao analisar a possibilidade de um reforço do Vasco. Mas com o Philippe Coutinho, meu amigo torcedor, assim, é loucura achar que o Philippe Coutinho não seria um bom reforço para o nosso Vasco da Gama. É esperar as cenas dos próximos capítulos, mas sim, tudo indica que o Coutinho vai retornar. Negociações muito avançadas para que isso possa vir a acontecer. Show, Vascão! E só para finalizar o vídeo aqui com vocês, hoje pela parte da tarde, saiu uma informação lá da Espanha. O portal Mucho Deporte, ele trouxe mais uma informação sobre o grupo norte-americano. É importante para vocês verem que a cada parte do mundo a 777 vem de fato ruindo o seu castelo. O seu império está acabando. E nesse momento, né, o portal Mucho Desporte confirma que de fato a justiça belga teve que intervir, no Standard de Liège por conta da gestão da 777 Partners. O Tribunal do Comércio da Liga ordenou o bloqueio das contas, como diz o portal de notícias, no caso ações e propriedades do fundo de investimento americano, tanto do Sevilha como também de outras equipes. E prossegue ainda o jornal Mucho Desporte. A reclamação foi apresentada pela empresa imobiliária do Standard Liège. Segundo o proprietário do estádio Clecim, o fundo 777 não pagou a segunda prestação da compra do estádio, equivalente a 3 milhões e meio de euros, cujo vencimento está previsto para dia 15 de abril. Além disso, também confirma que o tribunal belga bloqueou 100% dos imóveis e contas do clube. Então, assim, hoje, o Standard Liège passa por um colapso financeiro, e é até importante a gente ler e trazer essa matéria aqui a vocês, porque esse era o grande medo que acontecesse no Vasco da Gama. Ter totalmente as contas do Standard Liège bloqueadas pelas dívidas que hoje ocorrem no grupo norte-americano. Hoje está tudo bloqueado na Bélgica. Hoje o clube belga não pode tirar nem colocar nada das suas contas. E o Vasco entrou na justiça exatamente por esse motivo, para que o problema que ocorreu lá não acontecesse também
aqui. E ontem foi um dia de protesto lá na Bélgica, é importante trazer a vocês. Ontem o Standard Liège entrou em campo e assim foi protesto durante toda a partida. Realmente a torcida do Standard Liège está de saco cheio da 777 Partners sob o comando do clube belga, contas penhoradas, CEO pedindo demissão por conta da situação financeira. Então assim, está de fato insustentável. E foi bom o Vasco ter entrado na justiça antes, porque se não faz isso, o que aconteceu, volto a repetir, lá no Standard Liège poderia estar sendo, poderia ter acontecido, né, no nosso Vasco da Gama daqui há alguns meses. E quem falou muito sobre isso, e bem inclusive, foi o Otávio Neto, lá no TNT Sports, em um papo com o André Henning. Realmente um papo muito legal, um papo muito bom, que esclarece e abre ainda mais os nossos olhos sobre esse problema que o grupo norte-americano hoje é para o nosso Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Otávio Neto, explicando ainda mais hoje o que rola, né, na 777 Partners ao redor do mundo. Uma matéria na Bloomberg que ela estava sendo acusada, 777, de fraude processual na Justiça de Nova York, que eles tinham pegado lá um empréstimo de 350 milhões de dólares, dado como garantia ativos e fundos que não pertenciam a eles, outros que nem existiam, ou até mesmo alguns que eles já tinham comprometidos em outras operações, enfim, uma falcatrua danada. Aí no mesmo dia saiu nos principais jornais belgas lá que o consórcio ligado ao Standard Liège pediu apreensão de todos os bens da 777 na Bélgica, incluindo o próprio clube. Na França, tem os protestos da Red Star, que é o time lá que está expulsando eles da França. Na Inglaterra, eles não conseguiram concluir a aquisição do Everton. Fecharam um acordo com o Everton, fizeram alguns empréstimos pontes lá, inclusive um recente. Estão há 8 meses tentando, mas a Premier League não aprova de jeito nenhum as garantias fiscais que eles apresentam. E aí um descumprimento de diferentes contratos. Por exemplo, eles fizeram um aporte no Vasco no ano passado e imediatamente, André, quando esse dinheiro caiu na conta do Vasco, eles obrigaram a sociedade a fazer um empréstimo, isso é muito grave, para uma outra empresa do grupo deles. Empresa que ninguém conhecia. Então, o Vasco SAF não foi notificado nem nada. Era um empréstimo de 25 milhões que até hoje não foi pago ao Vasco. E aí você quer ver uma outra coisa que o Vasco se embasa, André, que também é grave. Pela lei da SAF, o investidor ele não pode trocar o controle acionário para uma outra empresa. Ou seja, a 777 não pode trocar o controle que ela tem do Vasco para uma empresa. E o Josh Wander, ele confirmou recentemente que não tem mais o controle da 777, que esse controle teria passado para uma outra empresa chamada ACAP, isso nesse processo lá de Nova York. Na Bélgica, eles estão devendo salários, eles sofreram transfer ban no Standard Liège, eles correm o risco de perder a licença para disputar a Liga na próxima temporada. O ex-proprietário de quem eles compraram o clube ainda não recebeu a segunda parcela dele. Então você tá como Vasco vendo isso tudo acontecer. Então, torcedor vascaíno, é sobre isso, né? Claro, deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre toda essa loucura que acontece nesse momento dentro do grupo norte-americano e a possibilidade, o quanto antes, do Vasco tirar essa empresa, né, da sua SAF para andar. Porque hoje, com a 777, Vasco da Gama não anda, ficará travado. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas, né, o segundo vídeo deste domingão, e já estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante, cheio de novidade, cheio de informação para você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.